Graça e paz, meus amados, estimados e muito queridos irmãos em Cristo Jesus. Nós vamos dar início a mais um culto e vamos fazer assim através da oração. Mais uma vez, fechemos os nossos olhos e vamos orar ao Senhor, suplicando a sua presença doce, a iluminação do Espírito Santo, vindo acalmar, aquietar o nosso coração e ministrar também o entendimento da palavra de Deus. Oremos, amados. Senhor, nos apresentamos diante de Ti como igreja reunida, ainda que virtualmente, à distância, mas, ó Deus, o nosso coração, o coração da Tua igreja, está diante do Senhor. E queremos estar, ó Deus, totalmente desarmados. Desarmados, ó Deus, da dureza do nosso coração, da nossa vaidade, da nossa incredulidade, da nossa amargura, porque queremos acolher a Tua palavra, queremos acolhê-la de uma maneira mansa, com o coração sedento. Portanto, Senhor, venha ministrar em cada coração aqui presente, em cada família aqui representada, para que tenhamos esse ajuntamento, ó Deus, tenhamos esse ajuntamento de fato na Tua presença e que o Senhor venha se alegrar do culto que ora prestamos a Ti. Venha, Senhor, edificar a Tua igreja, venha mexer com as nossas vidas, venha consolar aqueles que precisam ser consolados, desafia, Senhor, aqueles que precisam ser desafiados na confiança, na fé, na dependência. Santifica-nos, ó Deus. Nós consagramos todas as partes deste culto para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Abra a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Muito bem. Peço ao nosso irmão presbítero Walter que faça a leitura do versículo 13 ao versículo 21. Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Por favor, irmão Walter, não esqueça de habilitar o microfone. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Muito bem, até aqui, versículo 22, e nós vamos, à luz deste texto que fala e adverte o nosso coração, nós vamos confessar que muitas vezes nós deslocamos o nosso coração do nosso Deus, do reino de Deus, e passamos a ser envolvidos com coisas terrenas que, inobstante serem lícitas, o que se torna ilícito é a nossa, ou o que se torna ilícita é a nossa sede demasiada, a nossa busca, muitas vezes, coberta pela ansiedade com relação às coisas que nós devemos saber que Deus está à frente e que Deus cuidará de nós. Neste sentido, eu peço ao nosso irmão Rodrigo que nos conduza nesta oração de quebrantamento,
de confissão de pecados. Por favor, Rodrigo. Habilite o seu microfone. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença, Senhor, queremos nos colocar diante de Ti, sabendo que somos pecadores, Senhor, que carecemos da Tua graça, do Teu perdão, ó Deus. Ó Deus, muitas vezes o nosso coração acaba se preocupando com coisas terrenas do dia a dia. Nosso coração é como que um terreno cheio de pedras, Senhor, e diante da Tua palavra, não conseguimos guardar a Tua palavra porque nos preocupamos com os cuidados do dia a dia, por vezes com um excesso de trabalho, de ansiedade, Senhor. Mas nos ajude neste momento, Senhor, com Teu Santo Espírito a nos dar a Tua paz, a acalmar a nossa alma, Senhor. Faz do nosso coração uma boa terra, Senhor, uma terra onde a Tua palavra frutifique, Senhor, e que possamos dar muitos frutos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração e que não encontre resistência, Senhor, em nosso coração, mas que possamos ser quebrantados, Senhor, pela Tua palavra, tendo o nosso pensamento iluminado e que nós possamos nos arrepender, Senhor, muitas vezes pela falta de confiança. Não deixe com que sejamos guiados pelos nossos sentimentos, Senhor, mas pela fé que temos no Senhor, pelas Tuas promessas que vão se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Por favor, Fábio, nos conduza nos cânticos, nas canções de louvor, de exaltação ao nosso Deus. Lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar. O Teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, Tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado Tu estás, sempre perto Tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança Tu estás, tempestade Tu estás, em todo tempo Tu estás. Deus conosco, Deus bem perto, Emmanuel, Deus humilde, exaltado, poderoso é. Soberano Deus, o Criador, por amor se deu, se esvaziou, sendo rico, o pobre se tornou. Como um cordeiro Ele se entregou, e as minhas dores sobre se levou. Maravilhoso é o Seu amor.
Amém, queridos. Louvado seja Deus que sempre de fato está conosco. Ele é o Deus conosco, Ele é o Emanuel e a Ele toda a glória seja todo o louvor. Muito bem, peço ao nosso irmão neste momento, nosso irmão Atílio. Seu Atílio, por gentileza, nos conduz a Deus uma palavra de oração, mas por hora não peça nada, absolutamente nada, mas nos conduza através da oração, nos conduza à gratidão, nos conduza a contemplar a santidade do Senhor, exaltando e engrandecendo o seu grandioso nome. Oremos, amados, com o nosso irmão Atílio, numa oração de louvor. Senhor Deus, na tua presença, queremos louvar-te, ó Pai, darmos graças pela tua bondade misericordiosa. Te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo, pela nossa eleição. Te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus presente em nossas vidas, nos guiando, nos orientando, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque tu não nos deixa cair na tentação sem nos dar o apoio do teu Espírito Santo e através dele podemos nos livrar. Te damos glórias, Senhor, muitas glórias, pelo teu grande amor em nos salvar. Agradecemos, Senhor Deus, por todos os bens que recebemos de ti. Te agradecemos, Senhor, porque temos a esperança de podermos contar que, apesar de vivermos muitas vezes momentos difíceis em nossas vidas, nós sabemos da presença do teu Espírito. Cuida, Senhor, das nossas vidas, para que possamos sempre dar-te glória, Senhor, e não nos deixe desviar, Senhor, dos teus caminhos e dos teus mandamentos, para te louvarmos sempre com as nossas vidas, com a prática daquilo que aprendemos da tua palavra. Te damos graças, Senhor, principalmente pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Fábio, nos auxilia aqui em mais uma canção ao nosso Deus. Por gentileza, nos conduza em mais um louvor ao Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Amém. Nós vamos ter agora o nosso momento de intercessão. Nós vamos orar por dois motivos pontuais, duas necessidades que nós temos e necessidades muito grandes. Nós vamos orar pela nossa nação e vamos orar pela nossa querida igreja, pelas famílias da igreja, pelas mulheres da igreja, pelos homens, pelas crianças, jovens, adolescentes, para que o Senhor nosso Deus possa salvaguardar esse povo que se encontra aqui em Peruíbe, mais precisamente ali na Almirante Barroso 85, onde nós temos compromisso com essa casa de oração. Nós vamos interceder pela nossa querida igreja. Nesse sentido, eu peço então que o nosso irmão Abisai, o Abisai está conosco ainda? Está aí. O Abisai, ore a Deus pelo nosso país, Abisai. Por favor, vivemos um momento conturbado, de efervescência também política e crise sanitária, como todos nós bem sabemos. Ore pela nossa nação, por favor, Abisai. Ore pela nossa cidade. E na sequência eu peço à nossa irmã Sueli Godoy, que nos conduza uma intercessão pela nossa igreja. Então, primeiramente o Abisai e na sequência a irmã Sueli. Não esqueçam apenas de habilitarem os vossos microfones. Oremos, queridos. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos, Senhor, porque podemos mais uma vez estar reunidos, Senhor, para louvar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para podermos, Senhor, ouvir mais uma vez a Tua palavra e prestar esse culto, Pai, que é só o Senhor é merecedor. Neste momento, Senhor, nós clamamos pelo nosso país. Queremos Te pedir, ó Pai, pelas autoridades constituídas. Nós Te pedimos, Senhor, pela vida do presidente, pela sua enfermidade, que o Senhor possa estar colocando a mão e tirando tudo isso, ó Pai, não somente dele, mas de todo o povo que sofre, Senhor, com essa pandemia. Mas que o Senhor possa estar dando a cura para que ele possa tocar, Senhor, para que ele possa levar em frente, Senhor, os projetos deste país. Nós clamamos, Senhor, porque nós passamos por momentos, Senhor, de muita dificuldade, Senhor. Os poderes não têm entendimento, muita política envolvida, Senhor. Nós clamamos que o Senhor possa estar quebrando tudo isso, possa estar fazendo com que todos aqueles que são investidos de autoridade, Pai, possa
pensar e ser tocados, Senhor, para que eles possam responder, Senhor, às necessidades do povo, sem pensar somente na sua vida política, somente no cargo que ocupa, Pai. Que o Senhor possa estar fazendo uma obra nesse povo, mesmo sabendo, Senhor, que na maioria são pessoas que não louvam o Senhor, não adoram ao mesmo Deus que nós adoramos. Nós aproveitamos, Senhor, também para pedir ao Pai pelos 2 ministros, pastores presbiterianos que estão investidos em cargos, ó Pai. Que o Senhor possa sustentá-los, ó Pai, não permita que eles tropecem, não permita que eles tomem decisões sem colocar a Tua presença, as necessidades, mas que eles possam agir, Senhor, como verdadeiros filhos Teus, ó Pai. Abençoe também, Senhor, ministros da Suprema Corte, ó Pai. Esteja, Senhor, trabalhando naqueles corações. Nós vemos muitas coisas que não têm agradado, mas o Senhor está vendo muito mais do que nós. Que o Senhor possa agir no meio deles, ó Pai. Esteja também, Senhor, no Congresso, deputados, senadores que possam ser, Senhor, quebrantados, Senhor, e que eles possam estar pensando, Senhor, nesta nação que tanto sofre nesse momento. Abençoe, Senhor, os governadores, abençoe, Senhor, principalmente o prefeito da nossa cidade, que possa tomar decisões sábias, ó Pai, que ele possa fazer coisas, Senhor, que vai de encontro com a necessidade do povo dessa cidade, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, médicos, abençoando, Senhor, cientistas que estão trabalhando, Senhor, na busca de tratamentos, de melhores soluções para a saúde do nosso povo. Que o Senhor esteja à frente deles, que eles possam ser usados para que nós possamos passar esse momento tão difícil. Esteja, Senhor, com todos nós. Esteja com o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pai querido, Pai de amor, continuando na tua presença, Senhor. Não somos dignos, ó Pai, de estar diante de ti, Senhor, porque somos pecadores, somos falhos, ó Deus. Carecemos, ó Pai, do teu amor, carecemos do teu perdão, Senhor. Mas mesmo assim, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, para interceder pela nossa igreja, Senhor. O Senhor sabe o que nós estamos passando, o Senhor conhece cada coração que pertence àquela igreja, Senhor. Por favor, ó Deus, cuida de cada coração, fortalece cada vida, Senhor. Abençoa os presbíteros da igreja, Senhor, o pastor, os diáconos, Senhor, os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as crianças, ó Pai. Cuida de cada um, Senhor, como o Senhor tem sempre cuidado, ó Pai. E te peço, Senhor, que logo, logo nós possamos voltar no convívio da igreja, Senhor. Naquele tempo, Senhor, que o Senhor preparou para estarmos lá te adorando, Senhor, que possamos estar unidos, Senhor, unidos em amor, unidos em adoração, diante de Ti, Senhor, para te cultuar mais e melhor, ó Deus. Fortalece a fé de cada filho Teu, Senhor. Fortalece a fé, fortalece a vida, Senhor, o físico, ó Deus. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem guardado os Teus filhos, o Senhor tem abençoado os Teus filhos, ó Pai. Como o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, ó Deus. E te pedimos, ó Pai, por aqueles irmãos que estão enfermos, ó Deus. Cuida de cada um deles, Senhor. Fortalece suas vidas, ó Deus. Fortalece seu físico, seu espírito, ó Deus. Fortalece a fé de cada um, ó Deus, para que eles não enfraqueçam, Senhor, diante dessa enfermidade, ó Pai. Eu te peço, te agradeço, ó Deus, não em meu nome, porque eu não mereço nada, Senhor, mas é em nome e por amor de teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém. Irmãos, nós, infelizmente, não temos a liberdade
de oferecer a Deus um culto presencial, não é mesmo? Por conta de toda essa dificuldade na saúde. Nós normalmente teríamos agora o momento da oferta ao nosso Deus, né? Da entrega e consagração dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Mas sejamos fiéis a Deus. Apesar de não estarmos juntos ali consagrando aquilo que o próprio Deus tem nos dado e consagrando apenas uma pequena parte, que nós sejamos fiéis ao Senhor neste período de pandemia, que passemos por essa provação e, de fato, de uma maneira aprovada, inclusive na nossa fidelidade na entrega e consagração dos dízimos e as ofertas. A igreja não tem se reunido presencialmente, mas as contas, as responsabilidades e os compromissos, eles não pararam, eles não se distanciaram, eles estão aí em plena atividade e nós temos que honrar a igreja, sobretudo honrando a Deus com a nossa fidelidade. Que Deus assim nos abençoe. Muito bem, vamos ao texto da exposição dessa noite. Abra a tua Bíblia novamente aí na sequência do texto que acabamos de ler, em Lucas capítulo 12. Só que agora nós leremos do versículo 22 ao versículo 34. Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 34. Muito bem. Diz assim então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer, e não vos entregueis, de novo, versículo 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Até aqui, queridos irmãos. Acho que a ansiedade é algo muito democrático, digamos assim. Na verdade, mais do que achar, eu creio que a ansiedade, de fato, uma hora ou outra, sempre vem assolar, sempre vem ocupar
um espaço do nosso coração. E eu gostaria de falar sobre este terrível inimigo. Gostaria de falar exatamente da ansiedade como um terrível inimigo dos filhos de Deus. Curioso, meus irmãos, que ansiedade no grego transmite a ideia de estrangulamento, de falta de ar, e não é mesmo? Parece-nos que quando estamos ansiosos, parece-nos que até o ar nos falta. A ansiedade atinge a todos indistintamente, por isso ela é democrática. Ela atinge homens cultos, homens incultos, crentes e não crentes. E existem algumas maneiras erradas de vencer a ansiedade. Por exemplo, alguns pensam que vencerão a ansiedade ignorando as necessidades essenciais da nossa subsistência, ignorando as necessidades do corpo. Outros pensam que vão vencer a ansiedade, ignorando então, deixando de lado a previdência quanto ao futuro, vivendo sem preocupações, na verdade sem cautela, mais do que preocupações, na verdade sem sabedoria, desprestigiando assim o futuro. Outros também pensam que vencem a ansiedade, deixando o esforço presente, aquele esforço de dar o duro, de se ganhar a vida. Irmãos, lembrem-se, confiar em Deus não nos dá o direito de cruzar os braços. A Bíblia diz que aquele que não trabalha também não deve comer, segunda Tessalonicenses 3:10. Quando a gente para observar a ansiedade, nós concluímos que a ansiedade brota quando nós olhamos mais para o problema, mais para as coisas materiais do que para Deus. A ansiedade pode ser, então, resultado de uma exagerada preocupação com com coisas materiais, inclusive as nossas necessidades essenciais. Quando nós voltamos ao texto, nós observamos que Jesus havia reprovado de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito sincera, Jesus havia reprovado aqui a avareza descrita na parábola que lemos agora há pouco, a parábola do homem rico, do versículo 16 até o versículo 21. E aquele homem só fazia provisão para o corpo e não para a sua alma. Ele já era rico, vocês se lembram? E continuava a guardar tudo só para ti. Lá no versículo, para si. E lá no versículo 18, diz o texto, se referindo aqui à fala deste homem ganancioso e avarento, ele diz, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Irmãos, o apego pelas riquezas gera ansiedade, mas não apenas isso. Jesus diz que o apego pelas riquezas gera também loucura. Daí Jesus dizer àquele jovem, aquele homem rico, avarento, diz lá no versículo 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, toda essa riqueza, todo este tesouro, todo este apego, para quem será? Portanto, nessa passagem, Jesus estava ali orientando os seus discípulos quanto à vida cristã, mais particularmente quanto à ansiedade, quanto à responsabilidade do crente e quanto à providência e fidelidade de Deus. Portanto, vamos meditar sobre a ansiedade como sendo um terrível inimigo dos filhos de Deus. Em primeiro lugar, vamos focar aqui nos malefícios da ansiedade. E nesse sentido eu destaco que a ansiedade nos engana. Sim, nos faz pensar que a vida se limita às coisas terrenas. A ansiedade
nos tira do foco, nos tira da realidade eterna. Versículo 22 diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Curioso que Jesus aqui ele aponta duas necessidades vitais do homem: a comida e a vestimenta, ou seja, sua dignidade. Mas ainda assim, o Senhor afirma que a vida não se limita a essas necessidades do corpo. Porque ele diz ali no versículo 23, porque a vida é mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ou seja, Jesus estava deixando claro ali para os seus discípulos que a vida está muito além das coisas materiais, das coisas deste mundo. Então Jesus prepara os seus discípulos para enxergarem a vida pelas lentes do reino de Deus. Jesus nos ensina a não ficarem preocupados, subjugados com as preocupações do futuro, mas discernir sim o valor eterno da vida. Também há um outro aspecto da ansiedade que nos traz efeitos deletérios, nos traz malefícios. Por exemplo, a ansiedade nos desvia da realidade. Sim, vejam o versículo 24, Jesus diz: observai os corvos, os quais não semeiam, nem fiam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Jesus diz: observai. E observar o quê? Jesus diz: preste atenção. Prestar atenção em quê? Ele está dizendo: vejam, observem, reparem. Reparem na realidade. Reparem naquilo que Deus faz. Aprendam com os corvos. Eles não têm despensa e nem celeiro. Não ficam preocupados com o futuro. Observem, aprendam. Vale lembrar, irmãos, e aqui uma curiosidade, que os corvos, na cultura judaica, eles eram considerados aves imundas. E Jesus faz questão aqui de usá-los como exemplo. Exemplo de dependência. E Jesus diz ainda, mais uma vez, a expressão observai. Observai, versículo 27, observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mais uma vez, observai, reparem, concentre-se naquilo que é real, naquilo que é da providência divina e do seu cuidado. Observai os valores de Deus. Se Ele cuida da criação, quanto mais Ele cuidará dos seus filhos. Irmãos, é curioso observar neste texto como alguém já disse que Deus transforma um corvo num grande professor e uma flor delicada numa bela pedagoga. Um terceiro aspecto deste malefício que a ansiedade tanto nos perturba é que a ansiedade nos escraviza a pensamentos inúteis e nos faz perder a paz e até o tempo. Vejam o versículo 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Irmãos, Jesus diz, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas. Quais são as coisas mínimas que Jesus aqui apresentou neste texto, nessa sua fala? As coisas mínimas ali é o alimento e a veste. E ele diz, nada podeis fazer.
Não quer dizer que Jesus está aqui negando, desprestigiando o trabalho, a responsabilidade de pôr as mãos na obra e trabalhar, investir na nossa formação, na nossa profissão. Não é isso. Mas a grande realidade que Jesus está despontando aqui é que sem a bênção, sem a providência de Deus na nossa vida, nos nossos estudos, na nossa profissão, no nosso trabalho, na empresa que trabalhamos, sem a presença, sem a bênção de Deus, nada podemos fazer sequer com relação ao pão nosso de cada dia. Ele diz, um côvado ao curso da sua vida. Vocês sabem que côvado tem aproximadamente 45 centímetros, mas aqui Jesus pega essa expressão e aplica de uma maneira ali popular para significar tempo. E Jesus está dizendo algo do tipo, 1 hora a mais na sua vida você não pode ter a partir de si mesmo. Porque nós somos limitados, irmãos, pequenos. Nada podemos fazer mediante muitas circunstâncias da nossa vida. A ansiedade, então, só aumenta o problema. Ela mina a nossa capacidade de resolver os problemas. A ansiedade nos faz sofrer por coisas que nem chegaram a acontecer e muitas vezes nem acontecerão. A ansiedade gera inquietação e Jesus diz para não ficarmos inquietos. A ansiedade gera inquietação, nos faz viver sob suspense, sob tribulação, sob suor. Nos pegamos pensando, como será? Meu Deus, como será o meu futuro? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ficar sozinho? Será que eu vou perder saúde? Queridos, Deus conhece todas as coisas. O Salmo 139, versículo 16 diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece os nossos dias e as nossas necessidades. Um quarto aspecto aqui do malefício da ansiedade na nossa vida é que a ansiedade mina, implode a nossa fé. Observe o versículo 28. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Irmãos, Jesus havia dito há poucos versículos atrás, mais precisamente no versículo 7, ele havia dito que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Amada igreja, a ansiedade é sinônimo, sim, de incredulidade. Sim, a ansiedade é sinônimo de falta de fé. Ela é perigosa. A ansiedade é muito perigosa porque ela nos conduz a duvidar da fidelidade de Deus. A ansiedade descontrolada nos conduz a duvidar da presença de Deus. Ela nos sufoca, ela nos desvia, ela nos afasta de experimentarmos e descansarmos do consolo de Deus, das suas promessas. Ela nos desvia de experimentarmos o poder, o amor, a consolação de Deus. A ansiedade rouba as nossas forças. Provérbios 12, 25 diz, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. De fato, a ansiedade abate o nosso ânimo, abate o nosso coração e alma. A ansiedade rouba a nossa alegria, rouba a nossa comunhão com Deus. A ansiedade, inclusive, pode causar doenças, como a depressão, como a hipertensão, como a arritmia, e por isso ela é um terrível inimigo do crente, dos filhos de Deus. E todos nós, hora ou outra, nos vemos quase que dominados por um coração
ansioso e aflito. Mas há aqui ainda um quinto malefício que a ansiedade provoca. A ansiedade nos faz parecer, isso é muito triste, a ansiedade nos faz parecer com os incrédulos. Olha que ponto Jesus chega aqui no seu ensino, na sua exortação. Vejam comigo versículos 29 e 30. Jesus diz: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Irmãos, os crentes devem ser diferentes dos incrédulos, dos demais, em seus anelos íntimos, em tudo, na verdade. Devem fixar o coração em coisas diferentes, devem ser controlados por valores, ideias, princípios diferentes. Os crentes devem ser motivados por um amor diferente. Então a ansiedade ela é incoerente com a vida cristã, porque quando estamos sobrecarregados pela ansiedade, nós parecemos que nem somos crentes, que confiam, que dependem, que louvam a Deus. Jamais você animará alguém a ter confiança em Deus, a ter confiança nas coisas celestiais, se você mesmo não descansa em relação às coisas da própria terra. Se eu vivo ansioso, se eu vivo carregado pela ansiedade, pelas preocupações e inquietações, eu pergunto, como que os incrédulos verão Cristo na minha vida? Eu me tornarei apenas um espelho deles mesmos. Portanto, se eu vivo ansioso, eu vivo como os incrédulos. E às vezes, até num nível, por mais estranho que isso possa parecer, num nível mais baixo do que as próprias plantas e os animais, como as aves descritas aqui por Jesus. Mas então, posta aqui essa questão difícil, colocado aqui esses malefícios, exposto aqui este inimigo terrível da nossa fé, da nossa alma, eu quero apresentar à luz desse texto 3 armas contra a ansiedade. A primeira arma contra a ansiedade poderosíssima, amados irmãos, é descansar. Mas não pense assim, descansar em Deus. É descansar na paternidade de Deus. Guarde essa palavra, paternidade de Deus. Versículo 30 diz: porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai, repita aí comigo, vosso Pai sabe que necessitais delas. Olha só o versículo 32. Jesus diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai. Mais uma vez, a expressão, a palavra Pai. Vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Percebam que Jesus aqui nos convida a apelar para a paternidade de Deus. Irmãos, não basta crer que Deus existe. Isso o próprio inimigo, o próprio diabo, crê, está lá em Tiago capítulo 2, versículo 19. Algo superlativo do que apenas crer que Deus existe. Nós devemos crer em sua paternidade. Crer é mais do que saber. Crer é confiar na paternidade de Deus. Mais do que saber com a mente, é assimilar. Nos recessos, nos recônditos do coração, que o nosso Pai sabe do que precisamos e que Ele cuidará de nós. Irmãos, muito mais do que saber sobre Deus, muito mais do que conhecer sobre Deus, é necessário assimilar, discernir a paternidade de Deus no nosso coração, nos meandros da nossa alma.
fazendo aquietar essas preocupações, fazendo sossegar, fazendo desacelerar a nossa mente, fazendo acalmar os nossos pensamentos. Isso só é possível quando nós aplicamos a paternidade no fundo do nosso coração. Não basta, portanto, apenas saber que Deus existe. E também não basta saber apenas que Deus é Pai. É necessário desfrutar, descansar em sua paternidade. Irmãos, nosso Pai é Deus, o Criador e Senhor de todas as coisas. Mas lembrem-se, o nosso Deus é Pai. Ele conhece a necessidade do seu filho. Jesus diz no versículo 30, vosso Pai sabe que necessitais delas. Jesus diz que o Pai se agradou em dar o seu reino a nós. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus, irmãos. A Bíblia diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, Romanos 8,17. O nosso Pai se agradou a dar o seu Filho. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, guardemos esta verdade no coração. Se Deus nos deu o máximo, deu o seu reino, deu o seu Filho, se Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, nos deu o máximo, Ele não nos dará o mínimo nesta terra? Pensem nisso, se apropriem, apliquem a paternidade de Deus nos vossos corações. A segunda arma poderosa para enfrentarmos a ansiedade é observar o cuidado de Deus, reconhecê-lo. Vejam comigo o versículo 28 mais uma vez. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Deus é eterno, sim. Deus é infinito, sim. Deus é onipotente, sim. Deus é soberano, sim. Deus é transcendente, sim. Mas Ele é o nosso Pai, eu repito isso. Ele nos enviou seu Filho. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos chamou, Ele nos equipou, Ele nos selou, Ele nos fez herdeiros, nos faz um com Cristo, nos fez para Cristo. Observem a obra de Deus por nós, a obra de Cristo Jesus por nós. Observem o cuidado de Deus, a providência de Deus. Se Deus provê, amados, as ervas de vida breve, de vida que não se compara ao valor da vida humana, Deus não proverá para os seus filhos destinados, seus filhos que são destinados à glória eterna? Se Deus dá exuberância a flores do campo, não dará o necessário para os seus filhos? Certamente Paulo tinha em mente as palavras de Jesus aqui, quando ele disse aos filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Assim diz Paulo em Filipenses 4, 6 e 7. Irmãos, não podemos esquecer que todo bem procede de Deus. Todo cuidado vem do Pai Celestial. E por isso a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descem do Pai das luzes, em que não pode haver variação, nem sequer sombra de mudança. Nós precisamos observar o cuidado de Deus nas nossas vidas. A partir de uma visão na cruz, fixada no Calvário. Mas não apenas isso. Devemos observar como Deus tem tratado das nossas vidas. Olhar um pouco para o passado, olhar para ontem e ver como Deus
tem cuidado das nossas vidas. E eu quero encerrar dizendo a terceira arma que deve ser usada para combater a ansiedade. E a terceira arma é fazer do reino de Deus a sua prioridade. Irmãos, nós devemos nos esforçar para que o reino de Deus seja estabelecido em nossas vidas. Olhem versículo 31. Buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus aponta para o senso de urgência, aponta para o senso de prioridade. Não significa que você deve sair do seu emprego para servir a Deus, mas que no seu emprego você deve viver como um cidadão do reino de Deus, buscando ali a justiça de Deus, buscando ali exalar o bom perfume de Cristo. Quando você cuida das coisas de Deus, quando você busca o reino de Deus, Deus cuida das tuas coisas. É isso que Jesus está dizendo. Não é a sobra, mas é antes de tudo. Há uma ordem, buscai, mas há uma promessa. Essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós devemos nos esforçar para que o reino de Deus não apenas seja estabelecido na nossa vida, mas também para que ele alcance o nosso próximo. Isso é imperativo, isso é sensível. Versículo 33, observem: vendei os vossos bens e dai esmolas, ou dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Irmãos, sejamos sinceros. Se você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, se você tem feito isso, então você fará as coisas que são do reino de Deus. E uma dessas coisas, desses valores do reino de Deus, é o cuidado com o próximo, é o cuidado com os pobres, que Jesus está destacando aqui. Mas, será que para isso você deve vender tudo que tem? Deve dar esmola de tudo? Vale lembrar que alguns seguidores de Jesus tinham bens, tinham casa, abrigavam o próprio Senhor Jesus e irmãos na fé. Ficar rico seria pecado? Será que é isso que Jesus está aqui dizendo? Irmãos, pecado não é o dinheiro, pecado é o amor ao dinheiro. Pecado é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro, aos bens. Pecado é desejar ser rico em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. 1 Timóteo 6:9. Então Jesus está aqui concluindo da mesma forma que ele terminou a parábola anterior sobre a avareza. O homem rico, vocês se lembram? Não investiu nada no céu, só nele. E Jesus o chamou de louco. Louco porque ele entesourava para si e não para Deus. Então Jesus nos dá aqui uma ordem para juntarmos tesouros no céu ao atendermos o necessitado ou aflito. Se nós buscamos o reino de Deus, nós devemos viver o reino de Deus. E eu encerro com o versículo 34 que diz: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, querido irmão, querida irmã, é você que elege o teu tesouro. Sim, guardem essa frase. É você que elege o teu tesouro. Se você fizer do reino de Deus o teu tesouro, então o reino estará no teu coração. Se você fizer do reino de Deus o teu tesouro, então o amor e a caridade dominarão a tua ansiedade. Que Deus nos abençoe, que nós possamos vencer esse terrível e constante inimigo
usando essas armas espirituais, descansando na paternidade de Deus, observando o cuidado de Deus e glorificando, agradecendo ao Senhor pela sua providência, pela sua fidelidade. E em terceiro lugar, fazendo do reino de Deus a nossa prioridade, pois quando não fazemos do reino de Deus a nossa prioridade, somos absorvidos, atraídos tenazmente pela ansiedade do coração. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos louvar a Deus? Eu peço ao nosso irmão Fábio, mais uma vez, que nos conduza neste último cântico, nesta última canção, mais precisamente neste último hino. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o mestre seguir o caminho dos céus com um bom conselho que corre inovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os cedeiros depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá no céu. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Que assim seja a nossa vida diante de Deus, que assim seja a nossa vida diante dos homens. Amados, recebam a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa, a graça irresistível de Jesus Cristo, que o amor do nosso bondoso e eterno Pai, que a consolação, que o conforto, a iluminação, o poder do Espírito Santo repousem sobre vós, benditos do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe, uma ótima semana a todos, que nós possamos vencer a ansiedade para a glória de Deus. Boa semana.